Sejam bem-vindos ao Linha de Golo, todas as semanas aqui na Newman e com a cortesia do FootLab em Lisboa. Foram 25 anos de arbitragem, iniciou a carreira como árbitro aos 18 anos, subiu à primeira categoria aos 24 anos, foi um dos árbitros mais jovens a ser lançado e alcançar o escalão máximo, eleito o melhor do ano em 2006 e obteve as insígnias da FIFA em 2002. Duarte Gomes é o nosso convidado de hoje. Duarte, bem-vindo. Obrigado aqui pela presença. É sempre um gosto poder estar a falar contigo. Minha primeira pergunta é: a carreira de um árbitro, efetivamente, muitas vezes não é esquecida. Aliás, recorrentemente lembrada. O que é que te parece isto? Faz sentido, muitas vezes, esse percurso, a bem ou a mal, ser constantemente lembrado? Também sentes que a carreira do árbitro nunca termina? Rui, já lá vamos. Primeiro, deixa-me também cumprimentar-te. É um prazer voltar a estar contigo. É sempre bom estar com grandes profissionais da comunicação. Obrigado. E é um prazer, obviamente, estar também neste formato, a quem desejo muita sorte, como é óbvio. A carreira de um árbitro é sempre relembrada, como disseste bem, e pela negativa, por questões culturais e por questões profundamente culturais. Eu podia dizer por uma questão de latinidade, mas a latinidade é uma desculpa para a má educação e para a má formação de base. E, portanto, em Portugal, e não só, e como tu sabes, países sul-americanos, Grécia, Itália, Espanha, Turquia, em países em que os árabes são mais fervorosos e vivem o futebol de uma forma muito mais intensa, muito mais ligado ao clube do que ao fenómeno. Ao desporto, não é? Ao desporto, claro, em si. Sim. Há sempre aquela ideia de que o árbitro é o desmancha-prazeres. E, portanto, aliás, a figura do árbitro, quando aparece já no século XIX, no futebol moderno, já aparece como o desmancha-prazeres que tirou o prazer do futebol de rua, não era? Do que as pessoas jogavam à bola e um dizia para e parava tudo, e um dizia falta e ninguém se chateava, como ainda hoje fazemos Sim. Na escola e nas ruas e com os nossos colegas. E, portanto, desde aí que esse estigma aumentou, e em países como o nosso, nós nunca somos lembrados por fazer um bom trabalho ou por cumprir a nossa missão, antes pelo penalti que não marcamos, ainda que há 10 ou 20 anos. Pierluigi Collina dizia que o futebol não é um desporto perfeito, mas a que aos árbitros exige-se essa perfeição. Ele dizia isto. Porquê continua a exigir-se essa perfeição suprema aos árbitros? Porque o futebol, mais do que visto de uma forma excessivamente emocional, é visto também com alguma irracionalidade. E são coisas diferentes. E, portanto, as pessoas, quando exigem perfeição ao árbitro, na verdade, não estão a exigir isenção total. Estão a exigir benefício para o seu clube, ainda que de uma forma, obviamente, inconsciente. Não têm essa noção. Eu vou-te dar um exemplo muito engraçado desta coisa das pessoas dizerem que querem independência, isenção. Nós temos muita ideia que o futebol inglês é um futebol, e é verdade, é o melhor futebol do mundo, mas que os árbitros arbitram muito bem porque deixam jogar. E é bom porque deixam jogar, não marcam os contactos todos, como se não marcar faltas fosse uma coisa boa, ou como se isso dependesse apenas do árbitro. Mas a verdade é que quando estamos em Portugal e há uma pequena falta, ou um pequeno contacto que depois resulta em golo contra a equipa das pessoas, há uma guerra enorme porque o árbitro não marcou falta. E, portanto, isto é tudo muito bonito enquanto não nos toca a nós. E é esta cultura muito pequenina, muito direcionada para a clubite e não para o que é melhor para o jogo, que nos impede de evoluir até no próprio jogo. Por exemplo, em relação a este fenómeno do deixar jogar, que é algo que é fantástico porque todos nós queremos mais bola a rolar, claro, mais espetáculo, mais tempo útil de jogo. Isto depende dos árbitros, depende dos jogadores, que têm que ser muito menos fiteiros e muito menos malandros e muito menos conflituosos. Dos treinadores, das formas táticas como abordam os jogos, dos dirigentes que não podem incendiar as hostes, do próprio adepto que tem que ser muito mais tolerante em relação às decisões. E, portanto, é uma mudança muito grande de paradigma que não se consegue de um momento para o outro. Como é que se vai conseguindo? Vamos plantando esta semente nas pessoas, vamos educando, vamos formando, mas é um trabalho de sapa. E porquê é que se decide ser árbitro? Perante este contexto todo, e tu, quando decidiste ser árbitro também, já não era fácil o ambiente para os árbitros, e já havia essa figura do desmancha-prazeres. Porquê é que se decide ir para a arbitragem? Quando se toma essa decisão e sabendo que essa cruz vai ser carregada, mesmo para além da carreira, apesar de se tentar fazer sempre o melhor, obviamente, e tentares cumprir a tua missão da melhor maneira, porquê é que se escolhe esta atividade? Olha, é uma boa pergunta, porque hoje em dia seduzir jovens para a arbitragem é um dilema, porque há tanto mediatismo negativo em torno da imagem do árbitro, que até mesmo um pai consciente e uma mãe conscientes não querem ver o seu filho insultado ao fim de semana, quando ele pode estar a fazer qualquer outra coisa mais pedagógica, mais tranquila. Claro. Portanto, o início da carreira acontece quase sempre por alternativa, ou seja, um jogador de futebol jovem que vê que não tem muito jeito, muitas vezes vê na arbitragem uma forma de estar ligado ao futebol
sem ser através do jogo, que era aquele que ele queria jogado, não é? E, portanto, eu quando comecei a arbitragem, foi por um mero acaso, mas eu era o tal jogador frustrado que não tinha jeito. Devia ter 2 pés esquerdos e nenhum funcionava. Eu costumo dizer que os pés eram só para subir o autocarro, porque de resto, para jogar a bola, pelo menos em termos federados, não dava com certeza. Mas sempre gostei muito de futebol. A arbitragem foi uma alternativa para eu estar no jogo que eu adorava, de dentro para fora, sem ser como adepto. E, portanto, começou não como uma paixão, mas como uma alternativa, e depois sim vem a paixão. E hoje em dia, Rui, eu posso garantir que eu diria que, se não 100%, a esmagadora maioria dos árbitros, mesmo os mais jovens nos distritais, onde se sofre muito também, que passam os primeiros 6 meses de carreira, 1 ano, já ficam por paixão, porque depois começa-se a desenvolver o tal gosto. Tu começas a perceber, de dentro para fora, que este não é o mundo de corruptos, tal ninho de cobras que as pessoas têm a ideia, é um mundo de pessoas decentes que trabalha muito fisicamente, muito taticamente, e quanto mais é a subida de nível, mais é o trabalho, em termos profissionais, que dedica de muita coisa em termos familiares, de fins de semana, de estar com amigos, com as namoradas, com os namorados, de ir ao cinema, de estudar, porque muitos deles são jovens, para terem 5, 6 jogos por fim de semana, e para serem insultados, para receberem mal, para comprarem os seus próprios equipamentos, e tudo isso só tem um motivo, paixão. E eu posso-vos garantir que esta é uma daquelas atividades, tal como o jogador pelo jogo e o treinador pelo treino, que se desenvolve por paixão. Como é que, portanto, tu já deixaste aqui os relevados e os insultos vindos das bancadas, convives bem hoje em dia com as redes sociais, com comentários às vezes também adversos. Por exemplo, eu estava a ler aqui esta semana, tu fazes aqui uma antevisão à Itália e Portugal, o facto de teres sido árbitro de baliza no jogo Itália e Espanha, peço desculpa, no jogo de 2012, na final. Que isso foi algo que efetivamente te encheu a carreira. Mas depois nos comentários lá vinha, se não foi o árbitro que na luz, no apitou aquele penalti do Jardel. O penalti do Jardel em 2001. Essa é uma cruz, enfim, e esses comentários que é um exemplo, não é? Pronto, tu convives tranquilamente com isso? Vou convivendo. Lês, tens conhecimento, como é que tu fazes? Rui, deixa-me dizer-te, eu acho que não há ninguém que se sinta gente que fique imune a ataques pessoais, muitas vezes a nível familiar, e as pessoas nem têm noção disto, porque também divulgar é promovê-los e não vale a pena, que são feitos mesmo após o final de carreira. E eu, como fiquei ligado à arbitragem, ainda que de uma forma diferente, na questão do comentário desportivo, e também criei o tal projeto Kick-Off, onde tenho que me expor bastante, porque ele sobrevive através da presença nas redes sociais, eu estou sujeito a isto. Mas eu consigo olhar para isto com alguma distância e perceber que, de facto, esta é a nossa formatação cultural. Claro que tu tens pessoas que fazem uma crítica construtiva, que dão ideias muito interessantes, que sabem ver o jogo, mas a maioria são pessoas que, de facto, estão muito longe de terem a tal cultura de jogo que nós gostávamos que tivessem. E por isso vem o ataque, vem a memória de um jogo de 2001 que me persegue, eu diria, há 20 anos. E que já falaste sobre isso. Já falamos sobre isso. Nós estamos a falar de um pontapé de penalti mal assinalado, dentro de um jogo que me correu francamente mal, entre muitos jogos que eu tive que correr mal. E lá está o carimbo. Está o carimbo porque foi um Benfica Sporting, porque o Sporting empatou o jogo e depois isso foi em dezembro, mas o Sporting já foi campeão por causa disso. O jogo foi em dezembro, na primeira volta, deu empate, mas em maio o Sporting já foi campeão. E as pessoas, de facto, têm que arranjar uma desculpa para o insucesso. E ela mora sempre no árbitro. Eu não estou a desculpar o árbitro do erro, mas o erro do árbitro não é diferente do erro do jogador. Tu tens visto no Euro profissionais de topo a falharem gols à frente da baliza. E treinadores a cometerem erros táticos nas alterações, nas substituições, na abordagem ao jogo. Portanto, isto faz parte do jogo, não há malícia, não há corrupção. E as pessoas, se estivessem dentro do fenómeno, percebiam, pelo imediatismo que tudo isto é, a velocidade que isto toma, isto faz parte do jogo. O problema é que muitas vezes há protagonistas que não ajudam a desmistificar esse ambiente e essa cultura. É uma questão estratégica de comunicação. Duarte, tivemos na época passada, na Liga Portuguesa. Já agora pergunto como é que tu achas que foi uma época atípica a todos os níveis, sem adeptos nas bancadas, estádios vazios, mas criou-se aqui um ambiente terrível à volta dos árbitros e não havia adeptos. Criou-se porque se permitiu que criasse, primeira questão. E, portanto, nós temos que aqui olhar para este fenómeno também com alguma distância, porque quando somos muito emotivos nas respostas, realmente ficamos muito curtos naquela que é a análise que deve ser feita. De facto, aquilo que nós assistimos o ano passado e também nos anos anteriores, é algo que foi permitido que acontecesse, que é um excesso de comunicação nefasta, uma difusão do ódio permanente, ataques que são surreais, que vão bem além da crítica desportiva, que é perfeitamente legítima, porque as pessoas têm o direito à crítica, têm o direito à contestação, têm o direito a chamar incompetente ao árbitro e até a querer ressarcir os erros que foram alvo em sede própria. Mas o que se permite em Portugal é
qualquer coisa de escabroso. Isto é como tu fazeres, deixa-me dar-te um exemplo radical, aqui uma pequena analogia. Tu vais a tribunal porque foste um violador e o juiz manda-te sair com um pequeno aviso de que tente não violar mais ninguém no próximo mês, por favor. Pá, e isto é um convite à reincidência. Certo. E, portanto, nós temos de ter aqui um balanço, sempre foi para mim uma questão muito clara, entre a formação e a pedagogia e a educação, a sensibilização, que é antes de acontecer, e depois temos de ter uma punição muito forte. E se tu tiveres aqui um equilíbrio entre as duas, tu consegues evitar que aconteça. Mas quando acontece, a punição também é pedagógica. E tu aí falamos de Inglaterra e eu digo que em Inglaterra não há muito mais entradas a matar, não há muitas declarações sobre os árbitros, porque elas são punidas de forma muito severa. Ou seja, isso é dissuasor. E, portanto, falta-nos isto tudo. Falta-nos coragem para tomar este tipo de decisões, falta-nos coragem para silenciar este tipo de comportamentos que são muito acima do expectável. E isto depois faz o quê? Influencia a tal formação cultural do povo que é baixa em termos desportivos e que é muito fraca. E, portanto, cria-se aqui uma bolha muito grande de coisas muito más que vai incidir sempre sobre o adversário, sobre o árbitro e vai sujar um futebol que até tecnicamente tem muita qualidade. Vou voltar então à temporada anterior. Tudo aquilo que vinha dos bancos, tivemos, enquanto espectadores, a oportunidade de escutar coisas inacreditáveis, de ver situações, constantemente os bancos a levantarem-se, a protestarem perante decisões dos árbitros, coisas que eram ditas. Do ponto de vista da ação, o que é que achas que deveria acontecer, por exemplo, agora para a nova temporada, e seguindo o exemplo e de como acabou a época anterior, enfim, com momentos bastante explosivos também para com os árbitros. Pensas que deveria acontecer alguma coisa efetiva, alguma ação efetiva? Vai continuar tudo na mesma? O que é que achas que vai acontecer? Deixa-me Para responder uma 2020 e pergunta, 2022? Rui. Tu achas que alguém em causa própria vai se autopunir por comportamentos que sabe que quer ter e pode ter? Ou seja, neste momento o que nós temos em termos regulamentares é que os clubes, em sede da Assembleia Geral da Liga, depois ratificado em sede da Assembleia Geral da Federação, fazem o seu próprio regulamento. Eu sei que na Liga toda a gente acha que isto está muito certo e que isto é assim que deve ser, porque eles têm essa capacidade. E eu digo, não têm. E a prova que não têm é que, por muito que se aumentem os limites máximos das punições, e a Liga tem de facto tentado fazer este trabalho com propostas, honra seja feita, de anuais, de aumentar os limites máximos das penas. A verdade é que, das penas disciplinares em termos de infração desportiva, nomeadamente a esse nível, de mau comportamento, a verdade é que a aplicação da pena, que depois vem da Federação, do Conselho de Disciplina e por aí fora, dos órgãos respectivos, é sempre por baixo. E a sensação que o adepto comum, que nós temos cá fora, é de que é escasso. Não é dissuasor, não é célere, aparece fora de tempo, aparece de forma muitas vezes incoerente. Tu vês situações aparentemente iguais, decididas em tempos e de modos diferentes, e isto não vem de credibilidade. Ou seja, há uma percepção exterior de injustiça e de falha a este nível. E eu acho que a Liga, a Federação, até o próprio Governo, que também tem um papel importante nisto, deviam criar um conjunto de condições para que as decisões fossem justas regulamentarmente e fossem de percepção justa. Porque o futebol também vive percepções, não é? E tu sabes, não estarás em desacordo comigo, que a percepção que as pessoas têm é que isto não funciona. Tudo é permitido, tudo é punido de forma muito leve. Os excessos que tu falas nos bancos foram absolutamente vergonhosos. E não são só apenas aqueles dos três grandes que nós vemos, que são os mais mediáticos. Acontece nos outros jogos da Primeira Liga, na Segunda Liga, e digo-te mais, nos regionais também e nas provas amadoras da Federação. Há uma permissão tácita para os treinadores escalarem o patamar da crítica que é aceitável, lá está, e que é até recomendável, porque faz bem e porque é importante para crescermos, para aquele patamar da injúria, da má educação, do folclore, que no fundo é para criar ali um processo de vitimização e uma onda de sinergia negativa atrás da sua decisão. Sim. Isto é tudo permitido, Rui. Mas o facto de ter havido mais expulsões e tantos treinadores que foram expulsos do banco, Muito mais. intervenientes do banco, muito mais do que em épocas anteriores, foi porquê? Porque sentiram essa força para ir além dos limites? Claro, eu acho que no ano passado não houve nada diferente em termos de comportamento. O que houve foi uma percepção exterior do que realmente acontece, porque não há público nas bancadas. Há o tal microfone de pelo ali ao pé dos bancos, em que se ouve tudo. Há umas câmaras muito mais focadas nos bancos técnicos, porque não estão focadas nos adeptos. E, portanto, tu consegues ver muito melhor e ouvir, atenção, e isto aqui é importante, é tal percepção, tu vês e ouves um conjunto de comportamentos que antes passavam dissimulados no jogo porque havia muito barulho em redor. E nós conseguimos, de facto, ver que não pode valer tudo no banco. Quem está no banco, seja o treinador, que é o principal timoneiro da equipa e o responsável máximo, sejam os suplentes, seja sobretudo o pessoal
técnico, que é um staff secundário naquele campo, tem um papel a cumprir e deve ser educado, deve ter respeito. Pode não concordar, pode não gostar, pode fazer valer a sua posição, tem que ter educação. E não houve educação na maioria dos jogos. E eu pergunto se é isto o futebol que nós queremos vender lá para fora. Eu acho que não. Arbitragem do Euro. Sinal mais, sinal menos, nota positiva? Sinal mais. Sim. Sinal mais, não isento de erros, como era suposto. Repara que a arbitragem do Euro está reforçada por 8 elementos. 4 em campo e 4 em sala. E, portanto, há também aqui uma exigência muito maior de acerto. Mal seria se não fosse assim. Ou seja, são 4 vídeo-árbitros, 4 homens em campo, incluindo o quarto árbitro. E, portanto, são 8 pessoas a ver o mesmo. E, portanto, o erro está muito mais... enfim, escrutinado, não é? A decisão é muito mais apertada para acertar. Tem havido muitas decisões de VAR. Tem havido muitas decisões de VAR. Eu estive a ver a estatística da primeira fase, que a Comitê de Arbitragem da UEFA lançou no final da fase de grupos. Para teres uma ideia, há muito menos intervenções de VAR. Houve 91% de decisões boas em campo, portanto apenas 9% não foram boas e foram revertidas com sucesso. E não houve uma única decisão de fora de jogo errada, que acho que começa já a ser um estigma que com esta tecnologia que eles estão a utilizar agora começa já a ser ultrapassado. Sem as tais linhas, né? Sim, felizmente sim, que são muito claro. infalíveis e têm ali um processo completamente diferente daquelas que nós usamos cá. E, portanto, não isenta de erros, e o lance do Nelson foi um erro, que custou a própria saída do Mateus Laurens do Euro, têm sido globalmente muito boas, sim. Como é que foi a tua reação ao ver a arbitragem portuguesa de regresso às grandes competições? No caso do Artur Soares Dias, Artur, que voltará agora aos Jogos Certo. Olímpicos. Eu fiquei muito feliz, além de ser amigo do Artur, sou um árbitro para a vida, não é? E, portanto, tenho agora um papel diferente em relação à arbitragem, mas sinto muito o árbitro. Não de uma forma corporativa, tenho essa distância, mas de uma forma de quem sente um fenómeno que o viveu durante quase 30 anos. E, portanto, nós tivemos ali uma pequena travessia no deserto, depois da ida do Pedro ao Europeu de 2012 e ao Mundial de 2014, que no fundo as pessoas viram com alguma, como sempre, de uma forma negativa, de descredibilização, mas de facto, se tu reparares bem, qualquer grande plantel, qualquer grande equipa tem os seus processos de renovação. E quando houve a saída do Pedro, do Olgário, de um Lucílio, de um Vítor Pereira, de uma geração de 10 anos de árbitros com muita qualidade, a renovação tem que ser feita aos poucos. São lançados novos jovens árbitros que têm que se começar a impor, a crescer, através do acerto, do erro. O Artur fez parte desse processo de maturação, o Jorge estava a terminar a carreira e, portanto, ficamos um pouco reféns dessa presença. Mas agora ela voltou bem, ele vai para casa não porque tivesse feito maus trabalhos, alguém tem que ir, e 3 dos estreantes foram, 2 deles vão para os Jogos Olímpicos, portanto poderá também aqui haver uma certa gestão nesse aspecto, ficaram os consagrados e acho que estamos no bom caminho, tenho motivos de orgulho nesse aspecto. Eduardo, para terminar, que mensagem é que deixas, e obviamente que essas situações dos bancos na época passada aconteceram transversalmente, mas principalmente aos protagonistas dos principais clubes em Portugal, enfim, o Sérgio Conceição e o Ruben Amorim foram figuras, enfim, nesse top de expulsões de banco na temporada passada, Jorge Jesus nem tanto, e aqui se calhar posso incluir o treinador do Braga, Carlos Carvalhal. Que mensagem é que lhes podes deixar para a nova época que se avizinha? Sem pessoalizar, Rui, porque de facto Claro. esses foram aqueles mais evidentes, porque são aqueles que de facto são mais E se calhar têm uma acompanhados. responsabilidade acrescida. E têm uma responsabilidade maior, em porque comparação têm com os mais outros. adeptos, têm Claro. maior mediatismo, mas houve noutros patamares alguns excessos. A mensagem é, sejam educados, porque são pessoas de bem, e eu sei que são pessoas de bem, são pessoas honestas, são excelentes profissionais, e fica quase, fica mal alguém com essa qualidade humana e com essa dimensão profissional tão lá em cima, prestar-se a números daqueles que estão lá em baixo, e portanto fica-lhes mal. Eu, por exemplo, gosto muito do Bruno Fernandes, com quem tenho uma relação de amizade, porque é uma pessoa extraordinária, é um profissional fantástico. E eu já lhe disse algumas vezes, por exemplo, que alguns números que ele faz em campo, fruto da sua natureza intempestiva, não ficam bem a um profissional como ele, espera-se mais. Há um ponto da nossa carreira em que deixamos de ser jovens e imaturos e espontâneos e imediatistas e carregamos uma responsabilidade de sermos quem somos perante os outros. E o Sérgio, o Ruben, o Carlos e uma série de treinadores de topo que estão muito acima em todos os níveis, não podem ceder à tentação emocional e irracional de se portarem como crianças. Nós esperamos mais deles e, portanto, o que eu espero é que eles façam essa reflexão. Foquem mais no trabalho. Não percam o sentido crítico, repito, porque ele é fundamental. Os árbitros também não são todos iguais. Há uns mais competentes do que outros, há uns mais experientes do que outros, há uns que erram mais, não estão acima da crítica, mas não se confundem esse direito com tudo o resto que temos visto e que não os dignifica a eles nem ao futebol português.
Terminamos mesmo agora sobre as novas regras, muito rapidamente. Vem anunciar o espetáculo, tu achas que, por exemplo, no caso do Euro, e têm sido colocadas em prática, pensas que o futebol sai beneficiado nestas... Sim, a ideia das alterações permanentes às regras, e este ano não foram muitas, nem apenas uma alteração mais significativa na questão das mãos. Questão das mãos, mas a ideia é sempre uma, é valorizar o tempo de jogo, valorizar o espetáculo, menos tempo de jogo parado, mais de jogo fluido e, portanto, vão sempre nesse sentido. Às vezes são bem-sucedidos, outras vezes não. Lembras-te quando os guarda-redes podiam agarrar a bola com os atrasos, já não podem há uns anos. Hoje em dia faz confusão, já não podem há uns anos, ou seja, é mais rápido porque ele tem que repor a bola. Portanto, há aqui um conjunto de situações que beneficiaram muito o jogo. A presença do vídeo-arte é fantástica, repôs muita verdade no jogo que era imperceptível em campo, ou que era mal analisado em campo. Eu acho que mais do que as alterações pontuais, é tudo uma questão de atitude. Há um jogo que hoje é uma indústria, que tem outros valores que se levantam, mas é um jogo que foi criado na sua gênese para entreter as pessoas. É jogado por pessoas, é arbitrado por pessoas, é dirigido e treinado por pessoas e é aplaudido e comentado por pessoas. E, portanto, as pessoas que cometem erros têm que ter a capacidade de contenção de serem mais dignas, mais educadas e menos emotivas, se bem que a emoção é importante, mas não quando sobra para a tal irracionalidade. Portanto, mais do que as alterações às regras, eu acho que será sempre uma questão de atitude para que tenhamos bom futebol, porque bons executantes não faltam. Duarte, sempre um gosto. Foi um prazer, muito obrigado. Duarte Gomes, então, foi o nosso convidado desta linha de golo, deixando aqui sempre a sua perspectiva pedagógica para o bem da arbitragem e do futebol. Voltamos então na próxima semana, como sempre, na New Man.